Eu estava fazendo as nossas metas de ano novo, né, com meu marido, e eu fiz a seguinte pergunta. Por que eu fui fazer essa pergunta para ele? Eu perguntei: amor, o que você gostaria de mudar para o próximo ano? Quais coisas diferentes nós precisamos fazer para que nosso ano de 2023 seja realmente extraordinário? E ele começou a listar. Você precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Ele começou a listar. Eu e ele num bate-papo informal. Pois é, ele começou a me falar um monte de coisas que eu precisava parar, eu precisava melhorar. E aquilo, obviamente, me deixou, no primeiro momento, me deixou triste, cabisbaixa. Eu falei, caramba. E eu quero falar justamente disso com você. Esses momentos em que as pessoas colocam uma informação, um dado, e que pra a gente, naquele momento, nós recebemos de forma negativa. Ok? Vamos falar sobre isso agora. Meu nome é Tatiane e eu falo sobre desenvolvimento pessoal, mais especificamente sobre como ter equilíbrio na vida, no dia a dia, para ser mais específico ainda, dentro da rotina. Eu amo falar sobre rotina. Pois é, por que eu amo falar sobre rotina? Porque é na rotina que a gente se constrói. Ponto. É na rotina que a gente se encontra. É na rotina que todos os dias você fala, eu vou tirar o açúcar do café. Você tira o açúcar do café só por hoje. Como diz o Jerônimo, né? Só por hoje eu vou tirar o açúcar do café. Só por hoje eu vou guardar R$100 para poder comprar aquela minha casa própria. Só por hoje eu vou para academia e malhar. E só por hoje, e você sim, só por hoje você vai conseguir fazer tudo aquilo. Só por hoje. Quando você destrincha assim os seus objetivos, as suas metas, elas são fantásticas, porque só por hoje você consegue, percebe? Fica aí a dica. Mas uma das coisas que atrapalham, tá? Que atrapalha muito a nossa rotina, o nosso desempenho, a nossa performance, são esses feedbacks, tá? É esse momento que eu acabei de citar, que a pessoa vem e te dá um feedback que você recebe como negativo. Caramba, você não precisa falar assim dessa forma. Caramba, aquele relatório não tá legal. Caramba, você só faz assim, tudo errado. Ou seja, esses feedbacks, tá? Pega na sua vida, pega o que você recebeu, você fala assim, caramba, isso aquela pessoa, ela falou, eu não gostei muito. Pois é, acontece que, vamos falar sobre o orgulho. Nós somos pessoas muito orgulhosas. Claro, umas pessoas mais, outras pessoas menos, tá? Cada um tem o seu nível de orgulho, de egoísmo, de vaidade, enfim, claro, tem pessoas que sabem lidar com mais facilidade com esse tipo de sentimento, né? Tem outras pessoas que têm muito mais dificuldade. Ok, dito isso, vamos falar sobre essas situações. No primeiro momento, a ciência fala que nós temos duas reações. A primeira é de você revidar a agressividade. Agressividade verbal, como que fala, corporal, enfim, cada um tem a sua, né? Ou você pode se recolher, você pode se retrair. Essas são as duas prováveis reações que um ser humano tem quando se sente acuado, né? É aquele famoso, ou você luta ou fuga, né? Que a ciência ela explica. Nessa situação, quando o meu marido acabou de falar, poxa, você precisa parar de fazer X, Y, Z, você precisa fazer mais W, K, Y. Eu parei, eu respirei e tinha a maior parte das coisas que ele falou que eu precisava, eu sabia, eu concordava e realmente eu estava de acordo. Eu estava de acordo, olha só que interessante. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo. E eu concordava com ele, eu tinha tomado a decisão de que eu ia fazer aquilo que ele estava propondo, que ele estava se propondo. Olha só, ele não estava criticando, olha só que interessante, ele estava propondo, simples assim, propondo. Você perguntou o que podemos fazer melhor, então eu estou falando. O feedback, eu pedi o feedback. E o feedback, ele é fundamental para que a gente evolua. E esse é um momento crucial. Por que as pessoas não falam a verdade? Porque as pessoas não sabem receber o feedback. Ponto. Pelo menos a maior parte das pessoas, ok?
a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em receber. Caramba, você tá gordo, né? Então vamos lá, vamos fazer um exercício, vamos fazer uma reeducação alimentar. Eu não tô te criticando, tô falando, saúde. A obesidade é saúde, não é uma crítica, não é um preconceito, é uma saúde. Estatísticas dizem que pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade mórbida, enfim, tem muita dificuldade. Doença cardíaca, doença, enfim, todo mundo já sabe disso. Então eu falar, você está gordo, não necessariamente é uma crítica destrutiva. E sim, eu acredito em crítica construtiva, tá? Tem gente que não acredita, mas eu acredito. Como essa que meu marido acabou de falar. Eu falei, caramba, eu respirei fundo no primeiro momento, eu não gostei, mas no segundo momento, 2 segundos depois, eu falei, é verdade. Você tem razão, e eu vou fazer isso, e eu vou começar agora. E muitas coisas, muitas, inclusive tinham algumas que eu já tinha começado, tá? E eu falei pra ele, poxa, olha só, aquilo lá eu já comecei, inclusive, tá bom? Ele falou, ótimo, excelente. Então, bora pra cima, que o nosso 2023 será melhor. Abrimos um vinho, fizemos um brinde e pronto, feliz 2023. Tomar a decisão, aprender a ouvir, entender que as pessoas elas têm as formas de comunicação, cada uma tem. Eu sempre fui muito criticada pela minha comunicação. Eu sou uma pessoa muito agressiva verbalmente. Eu falo de uma forma impositiva e dá a entender que, poxa, ela tá mandando. Não, é que eu acredito veementemente naquilo que eu estou falando. Então eu falo de uma forma impositiva. Tenho que melhorar? Claro que eu tenho que melhorar, obviamente, porque isso repele muitas pessoas. Eu sei, eu entendo e claramente eu observo que isso só me faz mal. Percebe? Mas uma outra pessoa falando isso, você fala, caramba, dá um choque, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você decidir. E outra coisa ainda é alguém te dar um feedback e falar, caramba, olha só isso. Você já percebeu? Você já decidiu que você queria mudar, só que você não está conseguindo mudar. Tem essa situação, quando você está tentando e não está conseguindo. Daí você pede ajuda. Claramente, a gente pede ajuda. Fala, caramba, o que eu podia fazer para poder melhorar isso? Me ajuda? E quando a gente faz isso, primeiro, por que eu falei do orgulho, né? Porque vamos linkar tudo isso. Você fala, caramba, essa mulher é louca, né? Fala de orgulho e de repente... Porque isso trabalha muito o nosso orgulho. Você parar para respirar. Você entender que não é nem uma crítica, é só um feedback. Simples assim. Eu não vou falar nem que é crítica construtiva. É um feedback. Você não perguntou? Estou respondendo. Honestamente. Certo? Feedback. Se você entender, parar para respirar. Principalmente, se você conseguir enxergar, tá? Você questionar. Caramba, por que será? No meu caso, eu já tinha enxergado, eu já tinha decidido que eu ia transformar aquilo, que ia mudar aquilo. Mas tem muitos casos que a gente não consegue nem visualizar aquilo que a pessoa está falando. A pessoa fala aquilo e você fala, nossa, mas de onde ela tirou aquilo? Será que realmente é aquilo? Quando você recebe uma informação, um feedback de alguém, para e escuta. É claro que nem sempre tem a intensidade que a pessoa está falando, tá? Entenda isso. Respeita, tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes a gente dá uma intensidade maior do que a gente queria, não porque a gente queria. Isso faz parte, é o ser humano, tá? Respeita. E aproveita isso. Aproveita isso. E por que eu estou falando? E por que isso é tão importante? Agora vamos linkar tudo, né? O orgulho, quando você deixa ele tomar conta, deixa ele te dominar, ele faz com que você se turve nessa situação, nessa visão. Você não enxerga mais claramente. Fala, pô, o cara tá me criticando, só tá falando mal de mim. Eu ouvi uma frase essa semana. Não é que falam bem, só bem quando a pessoa morre. É que só falam mal quando a pessoa tá viva. É isso, só falam mal quando a pessoa tá viva. A gente não tem o bem, a gente não fala o bem. E quando você fala alguma coisa para a pessoa, para que ela melhore, para que ela evolua, e principalmente quando ela pede aquela informação, isso é muito importante.
quando você pede aquela informação e você tem um feedback, agradece. Agradece. Agradece porque aquela pessoa se importa com você. Porque a maior parte das pessoas não te dá feedback, percebe? A maior parte das pessoas não fala, poxa, ela não vai sentir legal com o que eu vou falar. Então não vou falar. Eu fiz uma avaliação da minha faxineira, que me pediram, a empresa aqui de casa, que manda a faxineira, ela me pediu, ela falou, caramba, obrigada por ter respondido a avaliação, porque isso é muito importante pra gente, ela falou isso. E é verdade, presta atenção nisso, quando a gente recebe o feedback, é porque se importam, é porque realmente faz sentido aquilo para aquela pessoa, não só para você, percebe? Então, relaxa um pouco com relação ao feedback, respira, entenda o porquê e receba com amor, receba com carinho, porque daí a sua rotina, agora vamos linkar, por que você colocou isso no quadro rotina, Tati? Porque a sua rotina, ela vai ser muito mais fluida, muito mais leve. Já pensou se você recebe um feedback desse logo de manhã? 6 horas da manhã, você está acordando e recebe um feedback desse? Seu dia vai ser terrível. Só que não. Não se você decidir que não seja terrível. Não se você decidir que esse feedback vai transformar para melhor o seu dia. Ok? Fica aí a minha forte recomendação do coração de verdade, tá? Para que a gente evolua todos os dias. E é claro, para que a sua semana seja extraordinária, a sua rotina, o seu dia a dia realmente seja extraordinário, ok? Eu vou deixar aqui embaixo o link de outros episódios desse mesmo quadro rotina, que toda sexta-feira eu trago aqui para você, para a gente se deliciar e ter uma rotina, um dia a dia extraordinário de verdade, ok? Até sexta-feira que vem, pessoal. Tchau!